Olá, muito boa tarde. Estamos aí mais uma vez realizando uma live aqui com vocês. Hoje trazendo o assunto da autoliberação, essa ferramenta fantástica que tem o objetivo de liberar padrões de sofrimento. E quando as pessoas falam, escutam ou cogitam um bloqueio emocional, às vezes dá a impressão de que um bloqueio emocional é somente sentimentos de tristeza ou de ansiedade, de preocupação excessiva, dependência emocional no relacionamento. Porém, os bloqueios emocionais acabam atrapalhando a vida de um ser humano em todas as áreas, geralmente mais em uma, muitas vezes trazendo sim uma dificuldade de se sentir bem no relacionamento, de parar em um relacionamento, de sentir-se amado no relacionamento, de dar e receber carinho, afeto na relação afetiva de casal. Muitas vezes a pessoa vai estar sofrendo com dinâmicas repetidas de adultério, seja traindo de forma compulsiva ou seja sendo traída de forma incontrolável. Por mais que tente controlar o cônjuge, o namorado, a namorada, mas acaba sendo traído. Contextos de repetição de padrões muitas vezes também acometem a vida laboral, a vida do trabalho, aonde você está num trabalho que você não curte, um trabalho que te paga mal, um trabalho que é aquém da sua capacidade e principalmente, muitas vezes, aquém da sua capacitação técnica. Então, vemos pessoas com curso superior, pós-graduação, MBA, penando em trabalhos que pagam muito pouco. São dinâmicas de sofrimento no trabalho. Ou muitas vezes a pessoa está em um trabalho onde se sente muito oprimida, se sente muito cobrada, se sente muitas vezes até como proprietário, dono, empresário de uma empresa, dono de uma empresa, empresário, se sente escrava daquela rotina, sem conseguir sair daquilo. E os bloqueios emocionais, os traumas, também trazem como consequências dificuldades financeiras, aonde a pessoa quer fazer uma viagem e não pode, quer dar uma escola melhor aos seus filhos e a coisa não flui, quer comprar uma roupa, quer trocar de carro e a coisa não acontece. Ou pior, muitas vezes se envolvem em dívidas, se envolvem estourando no cartão de crédito. Então, problemas de saúde físico, principalmente problemas de saúde físico que nitidamente você não consegue encontrar uma causa clara, nem muito menos consegue implementar uma solução nesse problema de saúde físico, principalmente alergias, doenças autoimunes, ou sintomas que a medicina não explica, sintomas de dor no corpo, a própria fibromialgia, que é uma dor generalizada, às vezes relacionada ao sintoma de tristeza, mas às vezes não. Então, obviamente, a depressão e a ansiedade, causados como sentimentos adotados do passado. Então, olhando para a sua vida como um todo, você que está aqui nessa live, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, sou terapeuta, sou mentor, desenvolvi a técnica da autoliberação de traumas. Quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco do meu trabalho, relata aí como está sendo para você conhecer ou realizar o meu trabalho. Alunos do método ALV, coloca aí #família ALV. Sejam bem-vindos, bem-vindas, boa tarde.
Josemar Fonseca, seja bem-vindo. Sônia Franco, Janeide, Gislaine. Você que está aqui, sabe que eu trago um conteúdo de transformação, sem ser algo que você consiga engavetar. Ou você faz alguma coisa com o que eu estou te entregando, ou não tem como você deixar para depois, é agora. Então agora, reflete aí na sua vida, qual é o seu maior problema? Aonde você sente a sua vida mais bloqueada? Coloca aí nos comentários e já clica nesse aviãozinho aí, chama os seus amigos, amigas, as pessoas que você gosta, especialmente aquelas que curtem o desenvolvimento pessoal. Estrela do Agro, boneca, boa tarde. Oi, Karine, beleza? Sejam bem-vindas. Altamira Santana Carvalho. Altamira, gratidão pelas suas autoliberações. Encontro com Jesus, faço todos os dias antes de levantar. Que legal, Altamira. A autoliberação de encontro com Jesus é realmente uma inspiração fantástica. Encontro com Jesus, meu dia é com muita leveza, mesmo recebendo notícias pesadas. Consigo receber com sabedoria para resolvê-lo. Gratidão. Grato também, Altamira, pelo seu feedback. E quem já teve experiências agradáveis, legais aqui comigo, coloca aí nos comentários, compartilhe, transborde a sua experiência com todos que estão na live, comigo. Eu curto saber. Ju Cigarini, minha esposa, está aqui conosco. Beijo, amore. Coloca aí nos comentários. Lícia Ledes, uma ferramenta de grande transformação. Obrigado, Lícia. Seja bem-vindo. Júlio Bressan, me curei de um trauma que eu tinha com meu falecido pai, através da autoliberação. Uau! Obrigado, Júlio. Obrigado pelo feedback aí. Parabéns aí pela sua conquista, tá? Porque se libertar de um trauma traz uma consequente melhora da sua qualidade de vida, do seu poder de realização, dos seus sagrados objetivos. Isso é uma conquista sua, porque você foi atrás, você fez as autoliberações. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E Alicia, grandes transformações em meus atendimentos. Parabéns, Lícia. Parabéns. E em dezembro agora, Lícia, pela primeira vez, a gente abriu a mentoria Terapeuta em Autoliberação de Traumas, hein? Se você, só com o que você aprendeu aqui nas lives, você já está melhorando e transformando os seus atendimentos como terapeuta, imagina se você aprender diretamente comigo. Então, quem quer a minha ajuda para isso, é só digitar ajuda aí que vai receber um link onde você se cadastra para fazer uma sessão de diagnóstico e direcionamento na autoliberação comigo, uma chamada de Zoom. Coloca aí nos comentários ajuda, tá? Lícia, inclusive. Altamira percebe bloqueios na área financeira. Roberta Barreto, relacionamento interpessoal e amor. Ótimo, Roberta. Então fica conosco que você vai ter muito a aprender. Eu tenho muito a agregar na sua vida aqui com as nossas percepções, com o ensino e a prática da liberação desses bloqueios. Então, Estrela do Agro, família LV, seja bem-vinda. Karine, minha vida está sendo transformada. Gratidão, Dr. Jim. Quem quer conhecer o método ALV, é só digitar aí ALV e você vai receber uma aula gratuita do método ALV, onde eu explico como que o método Autoliberação para a Vida pode transformar a sua vida, como transformou a vida da Karine. E a vida dos filhos, inclusive, né? Eu sempre falo que aqui a gente trabalha justamente os traumas e os bloqueios que vêm de geração em geração. E a Karine teve uma experiência fantástica
justamente com o filho, que estava com uma hérnia. Ela liberou um trauma e o filho melhorou da hérnia, sumiu o caroço que tinha na região inguinal. Nossa aluna do método ALV. Zandona Elines. No momento o problema é financeiro, eu tenho nas mãos o caminho para o sucesso financeiro, mas me sinto amarrada, não consigo caminhar para o sucesso financeiro. Então fica aqui, amiga, fica aqui que você vai curtir o que a gente está fazendo aqui. Bia, terapeuta. O método ALV transformou minha vida após a aposentadoria. Saí de um sentimento de inutilidade. Parabéns, Bia. Boa tarde. Gra precisa se ver bloqueada em todas as áreas. Então fica aqui que hoje a gente vai ter uma surpresa para vocês, que é uma história real, uma história extremamente poderosa, que descreve os resultados e o impacto que a autoliberação pode trazer. Então, quem aí já ouviu falar na lei de atração? Coloca aí eu. Coloca aí nos comentários eu. Se você já ouviu falar, ou conhece, ou já praticou de alguma forma a lei de atração. Coloca aí nos comentários. Porque essa linha de raciocínio é muito importante para você, antes de se libertar, entender como que o seu subconsciente, mesmo sendo a imagem e semelhança do Criador, você é a imagem e semelhança do Criador. E na imagem e semelhança do Criador, você tem a capacidade de co-criar a realidade. Então, várias pessoas responderam aí, obrigado. Judite Oliveira, saudade de você, Judite, que bom ver você aqui. Sheila Matos, já ouviu falar, conhece a lei da atração. E a Altamira está falando aí que já praticou. Então, quando você quer chegar a um objetivo, quando você quer atrair um contexto, uma realidade, quer manifestar através da lei da atração um objetivo, o que você faz com a lei da atração, através da lei da atração, ou através até de uma oração? A oração é uma prática de lei de atração, aonde você visualiza pedindo uma graça, um benefício, um resultado. O que você faz quando você quer atrair para o seu campo de realidade, através da lei da atração, um objetivo? Coloca aí nos comentários. O que você faz? O que a lei da atração preconiza que você faça? Você vai visualizar, você vai criar uma imagem mental daquele objetivo. Se você quiser emagrecer 10 quilos, é muito importante que você conceba em sua mente a imagem de você com 10 quilos a menos. Se você quer passar em um concurso público, para defensoria pública, para juiz, para qualquer cargo que seja, você precisa ter na sua mente uma imagem daquilo. Se você quer trabalhar, se você quer transitar de carreira, se você quer se tornar um terapeuta, você precisa se imaginar trabalhando como terapeuta, atendendo pessoas. Se você quer ser um advogado, uma advogada, quer passar no exame da ordem, da OAB e advogar, não tem como você realizar esse objetivo sem se imaginar advogando, realizando petições, processos. Não tem como você chegar a esse objetivo sem se imaginar. Então, quando você quer manifestar um objetivo, você precisa ter ele claro na sua cabeça e sentir esse objetivo, essa realização como verdade.
Aí a grande pergunta que vem é: por que a maioria das pessoas que realizam uma oração, pede para Deus com muita fé inclusive, muitas vezes não recebe o benefício, ou praticam a lei da atração, ou têm objetivo de se casar, objetivo de ter filhos. Muitas pessoas têm um objetivo super nobre de ter filhos, de querer cuidar de crianças e não conseguem engravidar de jeito nenhum. Por que muitas pessoas tentam e não conseguem atrair a realidade, não conseguem realizar, mesmo com muito esforço? Eu já atendi pessoas que diziam ali: doutor Jim, eu estou trabalhando já tem um ano, 18 horas por dia, até sábado e domingo, para chegar ao meu objetivo, para prosperar, para conseguir fazer minha empresa virar, e não acontece. Por que as pessoas fracassam nos seus objetivos, por mais nobres que eles sejam, por mais capacidade que essas pessoas sejam, por mais capacitação técnica e diplomas que a pessoa tenha, muitas vezes ela não consegue chegar a um objetivo? Porque não só essas imagens mentais dos seus objetivos, de algo que você deseja, são atraídas e manifestadas na realidade, no seu contexto de vida, mas também as imagens mentais que te fazem sentir dor, mágoas, sofrimentos, tristezas, mágoas. E dessa forma, você se liga a essas imagens mentais de acontecimentos dolorosos do passado, as quais chamamos de traumas, e ligado nessa imagem mental, você manifesta mais do mesmo, trazendo para si um sentimento, trazendo para si mais do mesmo daquela imagem. Então você quer ser feliz no seu relacionamento, mas lá no seu subconsciente, ou até bem no consciente superficial mesmo, mas na maioria das vezes as pessoas não lembram muito dos traumas, não fica lembrando no dia a dia. Lá no seu subconsciente existe uma imagem mental do seu pai e da sua mãe brigando um com o outro, e você acaba trazendo briga para sua família, para o seu relacionamento de casal. Lá no seu subconsciente tem uma imagem mental do abandono ou da violência que você sofreu, e você está aqui na vida adulta se sentindo sendo abandonada. Lá no seu subconsciente, trazido da sua própria história e da história do sistema familiar, você tem imagens mentais de escassez, de dificuldade financeira, trazendo mais dificuldade financeira e escassez. Muitas vezes você tem lá no seu subconsciente uma imagem mental do seu pai traindo a sua mãe, ou do seu pai falindo a empresa que ele tinha na época, quebrando totalmente, e você está aqui na sua empresa tendo dificuldade pra caramba. Então essas imagens mentais às quais você se liga, também com sentimentos de raiva, pena, vergonha, medo, sentimentos de rejeição, de mágoas, essas imagens mentais você também atrai para o seu contexto. É sobre isso que a gente está falando aqui. E o Júlio está perguntando aí: trauma intrauterino também podem gerar doenças físicas? Sim, Júlio, sim. Eu mesmo tive um trauma gestacional relativamente grave, que me deixou por mais de 10 anos em minha vida tendo infecções de garganta repetidas. E dentro de uma liberação de traumas gestacionais, eu me liberei de um trauma que aconteceu dentro da barriga da minha mãe, aonde houve uma circular de cordão, o cordão umbilical enrolou no meu pescoço e estava ali me sufocando. Isso me trazendo na vida adulta, por mais de 10 anos, infecções de gargantas repetidas quase todo mês, com necessidade de antibiótico e tudo mais. E na liberação desse trauma gestacional, eu nunca mais infeccionei a garganta. Nunca mais infeccionei a garganta. Foi algo assim fantástico. E hoje eu vou trazer uma história real de uma aluna minha, mentorada, a Ludmila Machado. Ludmila, dá um oi no comentário aí, deixa eu ver. Dá um oi no comentário para eu colocar
para pedir a sua participação, ou então você mesma pede a participação aí, que eu coloco você para dentro. A Ludmila tem um testemunho de transformação, de mudanças gigantescas na vida dela, que aconteceram através da liberação de traumas. Uma reviravolta na vida da Ludmila através da liberação dos traumas. Aqui. Adicionar como moderador? Não. Ludmila, tenta solicitar aí para compartilhar a tela comigo, para participar da live, porque aqui por algum motivo não está deixando. Então, a Ludmila realiza conosco a mentoria Autoliberação Sistêmica, onde eu ensino a teoria e a prática da autoliberação aos meus mentorados, e também é terapeuta e realiza conosco a liberação, a terapia, a mentoria terapeuta em autoliberação de traumas. Entrar ao vivo com Ludmila Machado e já pedi a sua entrada aí. Aí. Oi, Ludmila. Oi, bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como você está? Estou ótimo. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Parabéns aí pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela disponibilidade de estar transbordando na vida das pessoas o que você aprendeu, o que você viveu, vivenciou através das autoliberações. A gente fica falando nesses termos de subconsciente, lei de atração, manifestação, quântico. Às vezes fica muito difícil da gente entender o real potencial e na prática o que acontece. Mas quando alguém vem, conta o seu caso, explica como que aconteceu, como que está fluindo, muito mais clareza a gente tem. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Que maravilha. Ludmila, conta pra gente como que foi para você conhecer, realizar as autoliberações, o que melhorou na sua vida? Tipo assim, faça um panorama do antes e do depois na sua vida, nas várias áreas, assim, na área profissional, saúde, o corpo, né? O emagrecimento, que a gente conseguiu bastante resultado, a questão da vida financeira, amorosa. A gente sabe que a autoliberação ela traz vários tipos de benefício. Na sua vida, o que você percebe que mais melhorou? Minha vida, assim, hoje eu falo que não tem nada a reclamar, nada que eu precisaria mudar. E muita parte foi graças a autoliberações. Alguns bloqueios que me impediam na parte profissional de crescer, de ver o meu potencial, de conseguir oportunidades para ganhar mais, para desenvolver mais o meu trabalho. Ficava muito presa com medo de não ser suficiente, ou não estar pronta o suficiente, de não saber o suficiente para fazer as coisas. Consegui, na parte
de relação comigo mesmo, principalmente, de me amar mais, de achar a pessoa que eu sou, entender os meus reais valores e qualidades, começar a me amar mais e isso me fazer ter uma disponibilidade melhor para relação com outras pessoas. E principalmente uma das coisas que estava me atrapalhando bastante era a questão do peso, que eu perdi uma quantidade e não conseguia, fiquei travado, por mais que eu fazia dieta, exercício físico, nada fazia eu diminuir na balança. E graças, depois de desbloqueios, eu consegui, hoje em dia, toda semana praticamente eu perco 1 quilo. E assim, sem muito esforço. Às vezes até saindo da dieta, o quilo some em uma semana. Depois que Então, você começou as mentorias, você já perdeu quantos quilos? eu perdi mais de 10 Mais quilos. de 10 quilos. E tem aproximadamente 2 meses e meio que você está com a gente na mentoria. A gente Quanto tempo tem? começou no início de dezembro, né? Então foi mais ou menos 2 meses. Sim. Olha só que interessante. Mais de 10 quilos em 2 meses. E você já lutava com a balança fazia tempo, né? Como é que foi isso na sua vida? Sim, já tinha anos que eu estava tentando, principalmente o último ano. 2024 foi o ano inteiro tentando perder peso, fazendo exercício, dieta, nada resolvia. Aí até que com o desbloqueio começou a fluir. Sim. E o que ficou revelado? Porque o que acontece? A gente tem um problema e que a autoliberação revela um trauma que causa esse problema. Então, o problema ali era o ganho de peso, ou seja, a obesidade. E o trauma revelado. Você poderia falar um pouco do trauma que foi revelado e como que isso, né, se ligava com o ganho de peso? Sim, na minha infância, né, eu tive alguns problemas com a questão de peso, principalmente porque eu usava bastante corticoide por causa de infecções repetitivas de sinusite, e isso me fazia sempre ficar mais inchadinha, mais gordinha. Então, isso acabava me prejudicando bastante. E um dos episódios que me veio na autoliberação foi uma vez que minha mãe me proibiu de comer algo que eu estava querendo muito, e não sei se foi com ou não essa intenção, mas acabou me refletindo que eu estava gorda, que eu não podia comer. Então eu tive um bloqueio com a comida para o resto da minha vida. Então eu sempre tive esse problema com a comida. Ou eu descontava demais na comida, ou às vezes eu me bloqueava demais e perdia muito peso. E nos últimos tempos, como eu estava com alguns conflitos, eu estava descontando demais na comida. Então, minha relação com a comida não estava muito boa. E por mais que eu fazia dieta, a minha relação era que eu tinha que reter o alimento. Então, acho que por isso que eu não conseguia ter uma boa relação e acabava engordando mesmo fazendo dieta. E não conseguia me liberar disso, não conseguia perder peso. Sim, que legal, que interessante essa relação de causalidade. Na verdade, é esse o objetivo da gente estar conversando aqui, para que se torne mais palpável e claro em que nível as autoliberações agem, né? Então, quem que está na live aqui que também se identifica com essa essa dinâmica que a Ludmila está revelando aí, o ganho de peso, a dificuldade com a balança, a dificuldade de controlar a alimentação, de se esforçar, coloca aí nos comentários, como que é isso para você, para o ganho de peso e essa questão do desejo de emagrecer. Coloca aí nos comentários. Veja bem, eu expliquei no começo da live, né, e isso que a Ludmila trouxe ilustra muito bem isso que eu expliquei, que não só
as imagens mentais de objetivos são atraídas, mas também imagens mentais relacionadas a traumas, a situações dolorosas do passado. Então, a Ludmila, na infância, teve ganho de peso. E ali era uma criança que estava acima do peso e foi criticada de alguma forma por isso, pelas pessoas. Né? Muitas pessoas não olham, mas não falam, mas o jeito de olhar, o jeito de falar, leva a criança a sentir dor, a sentir um sofrimento, uma mágoa, às vezes um sentimento de culpa, pena de si mesma, um sentimento muitas vezes de raiva daquelas pessoas que estão ali reclamando que está acima do peso. Então, a imagem mental que a Ludmila guardava na mente dela acima do peso fazia com que ela permanecesse acima do peso, ou seja, atraía mais do mesmo. E uma outra imagem mental, um outro trauma que também foi liberado através das autoliberações, foi especificamente uma cena aonde a Ludmila pediu para comprar alguma coisa, para comer alguma coisa. Não foi isso, Ludmila? Isso. E a mãe dela não deu aquela comida para ela. E ali, como criança, ela sentiu uma dor e uma frustração muito grande de não poder comer, levando ela a ter esse sentimento de fome aumentado. Ou seja, a criança sentiu ou fome ou falta de poder comer. E aquela falta de poder comer, aquela sensação de escassez, ou eu não posso comer, fez ela adotar esse sentimento da infância. E na vida adulta, comer exageradamente e elevar o peso. Quando nós, em processo de autoliberação, onde a gente fecha os olhos, expande a consciência através de exercícios de respiração e de relaxamento, quando nós voltamos lá nessa cena e liberamos a dor que ela sentia pelas críticas dela em relação à obesidade na infância e, exatamente, liberamos o sentimento de mágoa por não ter conseguido receber aquela comida que ela queria da mãe, ela se viu livre desse emaranhamento. Não é que esquece, não é que deleta o que aconteceu lá atrás, é que ela se viu livre de manifestar mais do mesmo na vida cotidiana atual. E aí perder peso passou a ser algo mais fácil, natural, leve, algo que antes exigia muito esforço e ainda não conseguia, agora é algo que flui. Não é isso, Ludmila? Isso. Muito legal. E deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. A Grata está falando que tem dificuldade de ganhar peso desde a infância. O mecanismo é o mesmo, viu, Grata? Elaine Gomes. Eu ganhei peso depois que comecei a trabalhar com homens. Nunca gostei de olhares para o meu corpo, desde criança, como se fosse culpa. Isso é um trauma comum também. Traumas de abuso. Ou a criança, a adolescente, associa uma aparência física bonita a um risco. E isso leva, muitas vezes, à obesidade. Ótimo. E descreve um pouco mais para a gente, Ludmila, como que foi no seu contexto de trabalho. Você relatou no começo que o seu trabalho melhorou, a sua atuação, né? Você é médica, psiquiatra e terapeuta. Como que foi esse upgrade, essa melhora no seu trabalho? Como que era antes e o que fluiu depois? 2 meses e meio de autoliberação, tá, gente? Não é 10 anos de terapia, não. É 2 meses e meio de autoliberação. Conta pra gente, Lud, por favor. Antes eu
estava com dificuldade em questão de trabalho, ficava muito presa a trabalhar e parece que eu não conseguia achar lugares bons para trabalhar e nem ganhar algo o, o suficiente ou ter um espaço maior na minha carreira. Aí, graças aos desbloqueios, eu consegui começar a pensar mais para ter meu próprio consultório, começar a fazer terapias com alguns pacientes, fazer a autoliberação com alguns pacientes, montando meu próprio consultório, começando a atender pacientes particulares e pacientes de planos. Então, assim, agora tem novos projetos que estão vindo também. Então, assim, foram abrindo caminhos que pareciam que não existia ou que eu tinha muito medo de enfrentar. Então, hoje eu tenho muito mais segurança de sair de onde eu estava e criar meu próprio caminho, ter meu próprio consultório, criar minha cartela de clientes e conseguir também ajudar outros pacientes com a autoliberação, que eu vi algo muito significante para a minha própria vida. Então, agora ajudar outras pessoas também. Sim, sim, que legal. Então, dentro da nossa trajetória médica, a gente tem um período onde a gente trabalha com plantões, que são mais difíceis, com condições de trabalho mais difíceis. A gente tem períodos onde a gente atende com uma remuneração menor, e à medida que a gente vai crescendo profissionalmente, a gente vai tendo essa oportunidade que aconteceu agora dentro desses 2 meses e meio, não foi, Ludmila? Foi. Foi. Todas as oportunidades e caminhos foram abrindo nesses últimos 2 meses. De atender em um hospital particular, um consultório particular, né? Que com certeza a perspectiva profissional é muito maior. E isso refletiu na sua vida financeira também, Ludmila? Conta pra gente como é que foi na parte das finanças. O que você já viu fluir com clareza aí? Com certeza. A minha relação com dinheiro ficou melhor, a questão de poupar mais, conseguir me organizar melhor com meus projetos, meus próximos projetos. Então as coisas estão fluindo mais. E agora com novos caminhos, a parte financeira vai melhorar bastante também. Sim, porque o que eu mais escuto dos meus mentorados é o seguinte: doutor Jim, eu ganho bem, mas o dinheiro some, né? Era essa dinâmica que acontecia com você, Ludmila? Sempre tinha alguma dívida, sempre tinha algum problema, as coisas não fluíam, parecia que do mesmo jeito que entrava, na hora para agora vai poupar um pouco mais. Alguma coisa acontecia para fazer eu não conseguir poupar. E aí, quando eu via, no final não tinha nada. Sim. E agora você já consegue guardar uma parte da sua renda como uma aplicação, como uma poupança. Sim. Sim, fantástico. E você consegue lembrar aí qual foi o trauma revelado dentro da autoliberação que estava te fazendo, na parte profissional, ter dificuldade ou na parte financeira? Meu julgamento com minha mãe não ter conseguido realizar o sonho dela. Então, eu tinha uma pena por ela não conseguir realizar o sonho dela, que era ser juíza. Então, isso fazia com que, para honrar ela, eu fracassava também na minha parte profissional. Então, a partir do momento que eu consegui olhar isso de outra forma, com uma outra visão, as coisas começaram a fluir na minha vida. Sim, olha que interessante. E esse contexto que a Ludmila está descrevendo é muito comum. Eu atendo muitas pessoas com o mesmo contexto, ligada no fracasso profissional da mãe
em um objetivo de passar num concurso e ser juíza, a qual ela não conseguiu. Essa imagem mental da mãe fracassando profissionalmente causava na Ludmila um sentimento de pena, um sentimento de lamentação, uma rejeição, uma dor, uma mágoa. Obviamente, é a mãe, né? É a mãe dela. Ela queria que a mãe tivesse realizado o seu objetivo. E lá, quando criança, olhar para essa dificuldade, esse fracasso, esse sofrimento da mãe, causou muita dor. Só que a vida passa, as coisas vão acontecendo. E a Ludmila não lembrava disso no dia a dia. Lembrava, Ludmila? Não. Não lembrava disso no dia a dia. O que eu mais escuto dos meus mentorados, dos meus clientes de sessão, é assim, ó, Dr. Jim, nunca imaginei que isso estava bloqueando a minha vida. E é o caso nesse contexto aí também, não é, Ludmila? Isso. Sim, você nunca poderia imaginar que a Era sua isso que mágoa eu tava. pelo fato da sua mãe não ter conseguido passar no concurso, ou seja, ter fracasso naquele objetivo profissional, essa imagem mental estava fazendo manifestar na sua própria vida mais do mesmo. Ou seja, você ia na direção do seu objetivo profissional e barrava. E não conseguia ir adiante para abrir o seu consultório particular, para crescer profissionalmente na psiquiatria. E a partir do momento, e foi rápido, né, Ludmila? A gente fez uma sessão, na semana seguinte, você já abriu o seu consultório para atender no hospital particular, não foi? Isso. Foi. A gente fez a sessão, foi rápido, muito rápido, uma semana. Por quê? Na outra semana já tinha essa oportunidade. E não foi algo que você buscou desesperadamente e esforçadamente. Foi o hospital que entrou em contato com você através de uma indicação para você ir atender lá, não foi? Foi. Eu estou lembrando que você me contou. Ou seja, é o estado de fluxo. Quando a gente abre a mente, o coração, os sentimentos para receber, liberando os traumas do passado, as coisas acontecem. O estado de fluxo é quando as coisas fluem com leveza, com tranquilidade, com alegria, sem demasiado esforço. E emocionalmente, Ludmila, na vida amorosa, como é que foi as mudanças, as transformações? Mudou muita coisa, assim, questão de... antes eu me achava que eu não era capaz de ser amada, que as pessoas... Eu precisaria me encaixar ou me mudar para encaixar na vida de alguém, ou para ser amada, ou para alguém gostar de mim. E quando tinha alguma rejeição, eu acabava sofrendo muito por isso. A partir do momento das autoliberações, isso mudou. Eu consegui me amar mais, me sentir melhor, capaz. Se alguém não quer estar comigo ou não, para mim virou uma coisa que não me afeta. Eu vi o meu real potencial e, assim, conhecendo a pessoa que parece ser uma boa pessoa, mas se ela também não um dia fala assim, não quero mais, para mim hoje em dia não me afeta tanto. E o sofrimento que eu tinha antes, até com rejeições passadas de alguém que eu gostei muito e não queria mais estar comigo, aquele sofrimento sumiu. Eu não me via que eu era o problema da situação. Eu vi que a pessoa, às vezes, era realmente o problema, ou a gente realmente não estava na mesma sintonia, a gente não estava na mesma vibração. E o problema não era eu, porque eu sempre achava que o problema era eu, por não estar conseguindo um novo relacionamento, ou não dar certo um relacionamento. Eu entendi que não sou eu, que eu sou
boa o suficiente da forma que eu sou, e às vezes as pessoas realmente não têm que ficar junto. Então, isso parou de ser um sofrimento para mim. Sim, fantástico. Veja bem, gente, principalmente nos relacionamentos, a dinâmica de sentimentos adotados do passado acontece de forma muito intensa e leva a gente a fracassar nos relacionamentos. Então, a Ludmila descreve aqui um sentimento de parecia que eu não merecia ser amada. Não é isso, Ludmila? Isso. Sim. Quem que está na live aqui que se identifica com esse sentimento? É uma sensação assim que por mais que a pessoa vem, diz que te ama, te dá um presente, curte com você, mas parece que é aquela sensação que não ama ou que algo vai acontecer e aquela pessoa vai ser perdida. Quem tem esse sentimento? Coloca aí nos comentários. Porque esse sentimento é um sentimento muito comum. E é um sentimento adotado da infância. Você poderia dizer, Ludmila, qual que foi o trauma revelado ali que te fazia trazer esse sentimento de não ser amada? Quando eu nasci, minha mãe teve muita dificuldade para ter meu parto, que era para ser normal. E no sofrimento ali, comecei a sofrimento fetal, teve que virar um parto cesáreo. E minha mãe pegou uma infecção e quase morreu no meu parto. Então, na dinâmica de desespero da minha mãe, ela pediu que se ela morresse, quem fosse me criar fosse minha avó. E naquele momento ali, meu pai concordou com aquilo ali. E isso, para mim, fez eu crescer com o sentimento de rejeição, de que o homem que era para me amar mais, não me amava. Então, eu me sentia que rejeitada, como se ninguém pudesse me amar mais. E isso fez a minha vida inteira ter esse sofrimento, de não ser capaz de ser amada. E a partir do momento que a gente modificou aquela cena, as visões, tanto do meu pai como eu para o meu pai, as coisas começaram a fluir melhor. Sim, olha que interessante. Então, o que a gente consegue perceber é que nem sempre a, a circunstância é idêntica, mas o sentimento é o mesmo. As circunstâncias do trauma em relação às circunstâncias do cotidiano. Então, nem sempre é a mesma circunstância. Ali era a Ludmila, como uma criança, sendo deixada na casa da avó para a avó cuidar. E os pais deixando ela lá, e principalmente no pós-parto. A criança faz um movimento na direção da mãe logo após o parto. E precisa da presença dela e durante a primeira infância, principalmente. Quando essa presença da mãe não é possível, no caso, a mãe da Ludmila adoeceu após o parto, a criança se sente extremamente sozinha e tem esse sentimento de não ser amada, de não merecer o amor, no caso ali da mãe. Porém, isso se desdobra no subconsciente, nos relacionamentos de casal. E aí, além de acontecer um sentimento de não ser amada, acontecia a atração dos destinos difíceis nos relacionamentos, com dificuldades nos relacionamentos. Porque a gente está falando aqui de cocriação da realidade. Então, um sentimento, um padrão vibratorial que você veste, mantém, mesmo que no subconsciente, mesmo que trazendo de um trauma lá do nascimento. Olha só como é poderoso o processo de autoliberação. Acessa o período gestacional, o pós-parto imediato e acessa as gerações anteriores através dessas informações. Então, liberando, ressignificando, então, o que tinha ficado gravado na mente da Ludmila era a mãe distante, ou seja, o amor distante.
E na autoliberação a gente faz uma reprogramação, onde ela se reencontra com a mãe, abraça, recebe o abraço, recebe o carinho, vê o amor que a mãe tem por ela, que é real, independente do que aconteceu lá no passado. E isso faz a Ludmilla trazer nessa ressignificação um sentimento de ser amada. Faz sentido, Ludmilla? Faz. Deixa eu ver os comentários aqui. Quem se identifica aqui? Coloca aí nos comentários. Como é para você essas questões? A Josélia tem constantemente sensação de perda. Luciane, eu e minha mãe, problema sério de afinidade, complicado. Queria que não me aceitasse, mas afeta muito. Não me afetasse, mas afeta muito. Me sinto agoniada, pois queria que não fosse desse jeito. Então, Luciane, é o seguinte, cabe a nós, filhos, que somos hierarquicamente abaixo e que recebemos dos nossos pais, aceitá-los como são. E isso é fácil de entender, porém é muito difícil de aplicar. E a técnica da autoliberação, ela veio justamente para ajudar a aplicabilidade. A autoliberação, ela vem como uma evolução da constelação familiar. Com o acréscimo de técnicas de ampliação intuitiva, de acesso ao subconsciente, nós conseguimos acessar essas situações traumáticas, desses vínculos dolorosos do passado e liberar. E você que está na live aqui e quer conhecer um pouco mais a autoliberação, você pode escrever aí ALV, que você vai receber uma aula gratuita do método Autoliberação para a Vida, para você conhecer. Dentro dessa aula gratuita do método ALV, tem lá dentro uma autoliberação conduzida por mim, e quem já fez uma autoliberação aqui nas lives comigo sabe o quanto ela é poderosa. Porém, se você tem um caso mais específico e quer falar diretamente comigo em uma chamada de Zoom sobre a sua questão, em uma sessão de diagnóstico e direcionamento gratuita comigo, você digita ajuda. Comenta aí ajuda, que vai chegar um link para você se cadastrar no seu direct. E lá você se cadastra e você vai ser agendado com você essa sessão de diagnóstico e direcionamento da autoliberação. É uma sessão onde você vai me falar o que está pegando na sua vida e eu vou te ajudar a te direcionar se é um trauma com a sua mãe, se é um trauma com o seu pai, se é da onde que pode estar vindo o trauma. E, obviamente, vou te dar a oportunidade de você estar aprofundando comigo na autoliberação através dos nossos cursos e das nossas mentorias. Ludmilla, quais seriam aí as suas palavras finais, né? O que você diria para alguém que, como você, estava até 2 meses e meio atrás apenas, 10 quilos, mais de 10 quilos a mais, com dificuldades no trabalho, com dificuldade nas finanças, com dificuldade de se sentir bem nos seus relacionamentos. O que você diria para essas pessoas? Assim, eu vi minha vida mudar muita coisa em 2 meses. E o que me fez apaixonar no método e querer aprender com o Dr. Jim como ajudar outras pessoas com esse método. Então, assim, foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida, questão de que eu vi na prática mesmo. Antes eu tinha visto só questão para pensar em ser terapeuta, mas com as sessões eu me vi com a minha vida realmente transformada. Eu vi que realmente valia a pena cada autoliberação, que cada semana eu vi algo mudando na minha vida. Eu me achava uma pessoa incapaz, não via o meu potencial,
E hoje eu já consigo me ver mais forte, conseguir realizar meus sonhos, as coisas que eu quero realizar na minha vida, e todas as relações na minha volta ficarem melhores. E assim, as coisas começaram a fluir completamente. As coisas no trabalho ficaram bons, em casa, e na minha parte financeira, comigo mesmo. Então as coisas começaram a fluir de uma forma muito leve. Tanto que hoje eu falo que na minha vida não tem uma coisa que eu falo assim, "Ah, eu quero mudar." Não, minha vida tá do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu pensava anos atrás que iria estar. Agora, os meus projetos os sonhos agora para o futuro. Então, assim, me ajudou demais e, assim, é algo que eu achei fantástico, que realmente vale anos de terapia. Que antes eu já tinha feito terapias também, que não resolvia tanta coisa. E na liberação eu percebi realmente que é um resultado muito rápido. Então, vale muito a pena. Sim, que massa, Ludmila. É interessante você falar sobre isso, porque eu também entrei para a autoliberação estudando. Lógico que eu juntei peças de várias peças como um quebra-cabeça para criar a autoliberação, mas foi por conta de uma depressão que eu tive também. Então, eu tive 5 anos de depressão. O último ano da minha faculdade, os 4 primeiros anos da minha carreira, eu fiquei em depressão. E eu fiz terapia convencional, essa de conversar, cognitivo comportamental, tomei medicação, né, e me ajudou, mas a melhora não era tão grande e toda vez que eu ia tentar tirar a medicação, eu não conseguia, já que um tratamento para depressão poderia ser feito em 10 meses, um ano. Um ano, um tratamento para depressão medicamentoso pode ter início, meio e fim. Só que toda vez que eu tentava tirar a medicação, eu piorava de novo. E foi só liberar o trauma que causava aquela depressão, que a depressão acabou e eu não precisei mais tomar medicação. E ali eu me comprometi, assim como a Ludmila fez consigo mesma, se comprometeu em espalhar isso, em se utilizar disso, em levar isso para mais pessoas, porque quando a gente está lá sofrendo, a gente sabe o quanto é ruim, o quanto dói. E quando a gente tem esse alívio, quando a gente consegue ficar com essa cara boa, igual tá a Ludmila aí, tranquila, se percebendo e se sentindo tranquila, plena, alegre, satisfeita com as coisas que estão acontecendo na vida, isso é uma abertura para um estado de fluxo onde tudo flui para os objetivos. Então, você que está aqui, que sente que é o seu momento, não fica parado, não. Busca. Né? Se faz sentido tudo isso que a gente está trazendo aqui, busca. A Júlia estava perguntando aí como é que faz para ser minha aluna. Escreveu aí ajuda. Vai no seu direct depois, Júlia, e preenche um cadastro que você vai falar diretamente comigo. Ou vai na minha bio, lá tem o link também dos nossos outros cursos e mentorias. No YouTube nós temos muito conteúdo gratuito também, que pode te ajudar bastante. Então a gente tem esse compromisso com o desenvolvimento das pessoas. O nosso objetivo é levar uma vida mais alegre, mais leve, mais alegre às pessoas na realização dos seus sagrados objetivos. Já sigam a Ludmila aí. A Ludmila também divulga esse trabalho. A Ludmila também é médica psiquiatra. A Ludmila, ela traz os assuntos da saúde mental no perfil dela. Sigam ela lá também. Com certeza vocês terão muito a ganhar em se engajar naquilo que vocês percebem que é o caminho. O Raul Seixas tem uma passagem, né, a parte da música dele, que ele fala coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem que eu sei que você pode mais. Porque muita gente pensa, fala, mas não faz. Então, o que o Raul Seixas quis dizer, coragem, e pode ficar tranquilo, se o que você quer é o que pensa e faz. Porque
se o que você quer está incongruente com o que você pensa e faz, vai dar ruim, não tem jeito, é sofrimento na certa, é uma incongruência muito grande. Então, vá pelo caminho que você sente que é o seu caminho, tá bom? E contem conosco nisso, né, Ludmila? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Fico muito feliz em ser o seu mentor. Tenho os meus mentorados e todos eles têm muito bons resultados, porém alguns são prodígio, mais rápidos os resultados acontecem. Nós não estamos nem no meio do processo de mentoria ainda e a Ludmila já teve esse tanto de resultado aí. Então, isso é acessível a todos, né? Muito obrigado, Ludmila. Eu que agradeço pela oportunidade e por ter me ensinado tanta coisa nessas mentorias. Com certeza, conta comigo e a gente ainda tem um caminho longo pela frente aí de aprendizado juntos e de construção de todo um legado aí para a humanidade. Eu tenho uma alegria muito grande de ter você como minha aluna, como uma das primeiras terapeutas a serem formadas por mim, porque na verdade eu iniciei a formar terapeutas agora em dezembro, então tem pouco tempo. Então você é uma das primeiras, é vanguarda dentro desse processo. Eu tenho uma alegria muito grande de ter você comigo, né, nessa caminhada. Muito obrigado também. Eu que agradeço. E quem está na live aí, quiser mais informações, link da minha bio, ou se inscreveu a LV, ou se inscreveu ajuda, vai no seu direct, assista a aula gratuita, ou se cadastre e conta comigo também. Um abração, gente. Grato. Ludmila, até mais, gente. Até Valeu. mais. Até. Tchau, tchau.